Estamos de volta com o programa 30 Minutos. Hoje nós estamos falando sobre o aumento da participação dos negros na sociedade brasileira. Aqui em nosso país, uma das maiores polêmicas quando se fala em segregação racial são as políticas de ações afirmativas que o governo coloca em prática. Um sistema de vagas que reserva um determinado percentual nas universidades públicas. Para ter uma visão diferente sobre essa questão, nossa equipe foi ouvir a assistente social Tânia Luna. Ela pertence a uma minoria de negros que acha um retrocesso aplicar no Brasil um sistema que foi abolido nos Estados Unidos e cujos resultados na prática, até hoje, são motivo de muita polêmica. A história das ações afirmativas teve início nos Estados Unidos durante a época das lutas pelos direitos civis, em meados da década de 1960, como forma de promover a igualdade social entre os negros e brancos norte-americanos. A partir de então, o presidente John Kennedy passou a validar ações que tinham como objetivo auxiliar as pessoas pobres e diminuir a desigualdade entre classes. O que poucas pessoas sabem é que os sistemas adotados pelo governo dos Estados Unidos beneficiaram a classe média negra ao invés de todas as classes mais baixas da população do país. De acordo com pesquisadores, o crescimento da classe média negra entre 1970 e 1980 não interferiu na redução da porcentagem de famílias negras pobres, que atualmente oscila entre 30% da população negra do país. Hoje, os sistemas de cotas raciais, que eram adotados principalmente em escolas nos Estados Unidos, foram abolidos. Em junho de 2007, a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que a raça de uma criança não seria mais requisito preponderante para determinar onde ela deveria estudar. Não é à toa que a assistente social Tânia Luna faz parte de uma minoria de negros que é contra as leis que estabelecem cotas para estudantes negros nas universidades brasileiras. Faço parte de uma minoria de negros que não concorda com esse sistema de cotas. Eu acredito que existem outras maneiras de se equiparar a situação dos negros à situação dos chamados brancos. Quer dizer, não há necessidade de cotas para que um negro atinja o sucesso, atinja uma qualidade de vida melhor. Eu tenho certeza disso, porque eu vivenciei isso, eu vivo isso, né? Eu realmente acho que não há nenhum avanço nessa história. A gente vê muito no discurso, né? Estamos avançando, a legislação está avançando, a sociedade está avançando. Eu acredito que é um retrocesso. É o racismo ao inverso, como a gente escuta, né? O racismo ao inverso, né? É agora os negros dizendo que são melhores, quer dizer, daqui a pouco, não que são melhores, mas que existe uma necessidade de compensação. Eu não percebo a coisa dessa forma. A Universidade de Brasília, a UNB, foi a primeira instituição de ensino no Brasil a adotar o sistema de cotas raciais em junho de 2004. De lá para cá, o número de universidades que possuem ação afirmativa baseada em raças só aumentou e hoje já representa a maioria das universidades federais. Para a Tânia, a política de cotas pode produzir um efeito contrário ao esperado e até ajudar a aumentar o racismo no país. Eu já percebo isso em algumas conversas que eu tenho com amigos, em discussões, em grupos, em clubes e até mesmo no trabalho. Eu acho que não tem, como eu disse, eu tenho certeza absoluta que ao invés de você conseguir o que se pretende, que é melhorar a qualidade de vida, melhorar as condições, né, de existência dos negros, isso não vai dar certo dessa forma. Eu acho que, se não existe... Os brancos, né, que não são racistas, eu acho que tem muita chance de virem a ser. Eu ficaria. Eu sou racista com relação a isso. O sistema de cotas raciais no Brasil não beneficia apenas os negros. Nas instituições públicas da região norte, por exemplo, é comum a reserva de vagas ou empregos para indígenas e seus descendentes. Algumas universidades também destinam parte de suas vagas para candidatos pardos. Independentemente do tipo de cota racial, para ser beneficiada, a pessoa precisa assinar um termo declarando sua raça e, às vezes, passar por uma entrevista. A subjetividade dessa entrevista é um dos pontos que mais geram discussão em relação às cotas raciais. Em 2007, gêmeos idênticos foram considerados de raças diferentes ao passarem por uma entrevista na UNB. Um pôde concorrer pelo sistema de cotas raciais, o outro não.
Após a repercussão do caso na mídia, a UNB voltou atrás e considerou os dois irmãos como sendo negros. Não vai ser sistema de cotas que vai mudar a realidade do negro no país, eu tenho certeza absoluta. Eu já ouvi dizer assim, já discuti até com uma pessoa muito inteligente, muito estudiosa, né, que falou sobre, né, o que o sistema de cotas modificou na história do negro nos Estados Unidos, só que esse sistema de cotas ele existiu e não existe mais. Né? Eu acho que se a gente permitir, se a sociedade, se a política permitir que uma criança pobre possa sonhar sendo branca ou sendo negra, né, e possa correr atrás dos seus sonhos e tendo possibilidade de realizar seus sonhos, com certeza não há necessidade de sistema de cotas, até porque eu acho muito perigoso isso. Porque tem esse sistema de cotas, né, para entrar na universidade, sistema de cotas para conseguir trabalho. Eu fico muito preocupada, por exemplo, confesso, eu não quero ser operada numa emergência por um negro, por um médico negro que tudo que conseguiu foi por sistema de cotas, entendeu? Com certeza absoluta. Para a Tânia, que atualmente trabalha para o Tribunal de Justiça do Estado, a fórmula para diminuir a desigualdade no nosso país tem outros ingredientes. Investimento na educação, pagar melhor os professores, investir nos salários, né, dos professores, na qualidade de ensino, nas condições de ensino, impedindo que os professores, principalmente os professores de escola pública, onde estão os negros pobres, né, e os brancos pobres também, né, impedindo que esses professores tenham que serem empregados de 10, 15 instituições de ensino, tenham que sair de casa às 5 horas da manhã, voltando às 10 horas da noite, sem tempo para filho, sem tempo para cuidar de saúde, e sem tempo de se dedicar mesmo, sabe, aquele aluno, aquele negro aluno, aquele branco pobre aluno. Com certeza absoluta, não tem outro jeito. Mesmo sendo contra a política de cotas, Tânia não nega que exista racismo no Brasil. Posso afirmar que no Brasil existe racismo, sim. Um racismo tanto quanto velado, não tão descarado, vamos dizer assim, mas existe. Eu acho que existem, de repente, poucas atitudes racistas, ou menos do que havia um tempo atrás, mas pensamentos racistas existem, e eu confesso até que eu já fui bem racista. Ainda sou, mas já fui mais. Tânia diz que nunca foi vítima de preconceito por ser negra. Por ser negra, não. Eu sofri discriminação muitas vezes por ser pobre. Por ser negra, eu nunca identifiquei isso. Assim. Eu nunca deixei parece meio contraditório, não é? Mesmo tempo que eu estou dizendo que eu tenho certeza que existe racismo, eu digo que nunca passei por isso. Eu já vivenciei algumas situações onde eu percebi que o racismo estava presente, mas não que eu tivesse sido atingida diretamente. Assim. Eu nunca perdi nada e nunca deixei de ter nada por ser negra, mas já vivenciei algumas situações de racismo, sim. Com 70 anos de idade, o músico José Luiz da Silva não teve a mesma sorte de Tânia. Ele diz que foi vítima de preconceito racial 2 vezes. A primeira quando ele tinha 15 anos e foi barrado num clube da cidade por ser negro. A segunda vez foi durante uma situação mais pessoal. Onde eu fui criado, houve uma vez um caso de partilha. E nesse caso, eu escutei uma voz de alguém falar que negro não merecia participar da partilha. E era alguns imóveis que tinha essa família. Mesmo tendo sido vítima de preconceito racial, seu José Luiz acredita que não são todos os negros que passam pelo que ele passou. Preconceito, mas pela pobreza. Que tem em vista que existe um grande jogador de futebol, para ele não tem preconceito, não? Sendo negro e sendo rico, não tem preconceito. Isso não existe. Veja a seguir, os negros no esporte, a opinião de um dos mais respeitados comentaristas esportivos de Teresópolis sobre o racismo no município.